Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje nós vamos continuar a segunda etapa sobre os sistemas lineares, a aula 2. Nós vamos ver agora a resolução de um sistema linear com 3 equações. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui um sistema com 3 equações, né, e 3 variáveis, x, y e z, então está pedindo para determinar o valor de cada uma delas. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é identificar os valores que estão em laranja aqui, que vão representar as colunas da matriz da qual eu vou calcular o determinante, né? Nós vamos entender por que eu vou fazer isso depois. Então aqui eu tenho uma matriz formada por essas 3 colunas aqui, ó, que estão em laranja. Ó. Então a primeira coluna era 1, 2 e 4, está aqui ela. A segunda é menos 2, 1 e menos 1. E a terceira 1, menos 3 e menos 1. Então eu vou calcular primeiro o determinante dessa matriz. Tá? Então, como é que vai ficar? Como é que eu calculo esse tipo de matriz aqui, que é uma matriz 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas, né? Eu vou repetir essas 2 primeiras colunas. Tá? E aí eu vou calcular aqui na diagonal o valor de cada uma, que seria que essa primeira diagonal aqui vai ser a diagonal principal e a outra a diagonal secundária. Então, olha aqui, ó, aqui em azul eu tenho o resultado da diagonal principal. Nesse caso aqui da primeira diagonal, eu fiz 1 vezes 2 vezes menos 1, que deu menos 2. Menos 2 vezes menos 3, que vai dar 6. 6 vezes 4, 24. A última diagonal aqui, 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Então aqui eu tenho o resultado da diagonal principal. Agora eu vou calcular a diagonal secundária. Então a diagonal secundária, mesma coisa, que eu tenho o resultado aqui em amarelo, né? Resultado dos valores da diagonal secundária, que seria o primeiro aqui, 4 vezes 1 vezes 1, que dá 4, menos 1 vezes menos 3 vezes 1, que vai dar 3, menos 1 vezes 2 vezes menos 2, que deu 4. E aí agora eu vou fazer a soma de toda a diagonal principal, a soma de toda a diagonal secundária e vou calcular a diferença entre elas. Então está aqui, ó, entre parênteses, a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, em azul, vai ficar menos 1 mais 24 menos 2, que deu 21. E aqui, em amarelo, que seria a diagonal secundária, 4 mais 3 mais 4, que deu 11. Então, 21 menos 11, o resultado da minha determinante é 10. Então, vamos ver a continuação. Aí, o segundo passo agora é eu determinar o valor da determinante de x. Tá? Nesse caso aqui, eu vou usar a segunda e a terceira coluna em vermelho e a coluna dos termos independentes. Tá? Então, esses 3 valores que estão aqui são os valores aqueles que eu tinha lá no termo independente, o 0, o menos 5 e o menos 1. E as duas, a segunda e a terceira coluna eu mantenho igual, que está em vermelho aqui. Então, vou fazer o mesmo processo para calcular o determinante agora de x. Então, eu vou repetir as 2 primeiras colunas e vou calcular a diagonal principal e a diagonal secundária. Tá? Encontrei os valores aqui, diagonal principal, diagonal secundária. Vou calcular o determinante de x, então fazendo a soma da diagonal principal menos a soma da diagonal secundária. Tá? Então aqui vai dar menos 1, aqui, né, tem a regra dos sinais, né, menos e menos vai dar mais, então vai ficar menos 1 mais 11, que deu 10. Encontrei o determinante de x. Vamos guardar esse valor por enquanto para depois determinar o valor de x. Então, o terceiro passo aqui é calcular o determinante de y, né, utilizando a primeira e a terceira coluna em vermelho e a coluna dos termos independentes. Então, o que eu vou fazer? Né, a primeira coluna aqui em vermelho, 1, 2 e 4, e a segunda coluna agora, que é a do y, vai ser aquela coluna que eu tinha dos valores dos termos independentes, o 0, o menos 5 e o menos 1. E a terceira coluna eu mantenho igual, 1, menos 3 e menos 1. E aí, para calcular a determinante, né, eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Então, aqui calculo a diagonal principal, calculo a diagonal secundária.
Mesmo processo que eu fiz lá para determinar o valor de x. Vou fazer então a diferença entre a diagonal principal menos a soma da diagonal secundária. Tá? Então aqui vai dar 3 menos 17, que aqui vai dar mais, né? Então 3 mais 17, a determinante de y é 20. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa agora para calcular o determinante de z. Só que agora eu vou utilizar a primeira e a segunda coluna igual e a terceira coluna vai ser a do termo independente. Tá? Então eu vou deslocando, né? Aqui quando eu calculei o x, o termo independente estava nessa primeira coluna. Quando eu calculei o y, o termo independente ficou na segunda. E agora, para calcular o z, eu vou deixar os valores do termo independente na terceira coluna, que ele está em azul aqui. Ó. Então, repetindo as duas primeiras colunas dessa matriz, eu calculo a diagonal principal, a diagonal secundária, faço a soma da diagonal secundária menos a soma da diagonal principal menos a soma da diagonal secundária. Então vai dar 39 menos 9, então a determinante de z deu 30. Agora com os valores da determinante de x, da determinante de y e de z, eu tenho condições de determinar o valor de x, de y e de z. Então aqui para determinar x, a gente faz o seguinte, a gente divide o resultado da determinante de x pelo resultado da determinante que a gente calculou lá na primeira etapa, e tinha dado 10. Ó. Então a determinante de x deu 10, a determinante deu 10 também, então 10 dividido por 10, o x deu igual a 1. Agora vamos determinar o valor de y. Ó. Vou fazer a mesma coisa, determinante de y dividido pela determinante, né, encontrada lá na primeira etapa, né? Então deu 20 dividido por 10, encontrei o valor do y, que é igual a 2. E o z, então, determinante de z, né, o resultado desse último que nós calculamos, que deu 30, também dividido pelo determinante, que é 10. Então, o z deu 3. Então, eu encontrei agora o valor de x, que é igual a 1, o de y, que é igual a 2, e o de z, que é igual a 3. Então, o conjunto de solução aqui, né, o terno ordenado, x, y e z, é 1, 2 e 3. Então, ainda posso fazer a prova real para ver se os meus valores estão corretos, né? Substituindo cada valor que eu encontrei em todas as três equações. Então, a primeira equação era x menos 2y mais z. Né? O valor aqui do meu termo independente era 0. Substituindo aqui 1, 2 e 3 nas equações, eu encontrei aqui que o resultado é 0, confirmando, né, que está correto esses meus três valores de x, y e z. Fiz a mesma coisa para a segunda equação, também encontrei que é menos 5, e fiz a mesma coisa na terceira equação e encontrei é menos 1, então ok, os meus resultados estão corretos.